começando. Coisa boa! Hoje no quadro Mundo Pet a gente vai falar sobre os comportamentos inadequados de cães e gatos. Por exemplo, aquele cachorro que insiste em pegar o seu sapato e rói e estraga. O gato que insiste em se pendurar na cortina. Por exemplo, a minha gata que acabou com o meu sofá. É um exemplo muito bom. Mas calma, a solução, a gente vai estar conversando sobre isso no Mundo Pet. Vou precisar que ele dê uma solução pra mim então, hein? Tô precisando. No quadro Defesa do Consumidor, a gente vai falar sobre as greves bancárias, o que fazer nessas horas. A gente teve aí uma semanada de greve, praticamente acabou hoje, não em todos os lugares do país, e a gente vai saber como lidar com essa situação, né? Até porque deve ter bastante gente com conta atrasada se perguntando o que eu faço agora. Né? Pagando juros, enfim. Vamos saber como é que faz. Em época de Outubro Rosa, a gente vai falar sobre micropigmentação das mamas, um processo bem interessante. A Fernanda estava conversando com a gente nos bastidores. Ela faz micropigmentação das mamas, reconstrução e a micropigmentação, você vai saber detalhes. No quadro Lá da Vez, a Selma Light entrevistou o maquiador Augustin Fernandes, ele, que é super conhecido, se veste de mulher e vai dar dicas de maquiagem também. Inclusive tem a ver com o Outubro Rosa, também. Porque ele deu um curso de automaquiagem para mulheres que fazem quimioterapia. Vamos começar então com o quadro Defesa do Consumidor? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui com o Rafael dos Santos. Tudo bom, Rafael? Tudo bom. Rafael é advogado. Já esteve aqui no programa, né, Rafael? Já estive uma outra oportunidade. Rafael, vamos falar. Greve bancária. A gente acabou de passar aí por uma semana de greve. E sempre quando os bancos entram em greve, claro que tudo fica uma loucura. A gente não sabe o que fazer. A gente tem que pagar conta. Por onde que a gente começa? Provavelmente você vai falar que a gente tem que adiantar esses pagamentos? Não, na verdade assim, o X da questão em relação à greve bancária, né, dos servidores de bancos, primeiro que o direito de greve é um direito que está na lei e não tem nada de legal nisso até que o judiciário prove o contrário. Sim. Mas o X da questão nessa situação é a boa-fé, no caso do consumidor que tem a obrigação de pagar aquela conta. Ou seja, eu recebo uma fatura, vou usar um exemplo antes da greve, por exemplo, não paguei aquela conta. E depois entrou em greve, aí mesmo é que eu não vou pagar. Isso daí, de certa forma, demonstra uma má-fé por parte do consumidor que tem a obrigação de pagar. Tá. Agora, essa é uma situação. Agora, a situação mais comum é quando a fatura ela vence durante o período de greve. Sim. Né? Esse caso, o consumidor ele tem que fazer meios de prova de que ele tentou de todas as formas efetuar aquele pagamento. Como assim meios de prova? Como que ele vai comprovar isso? Porque eu recebo meu salário geralmente no quinto dia útil ou no início do mês. Nesse período, como você falou, o banco entrou em greve. E aí eu recebo todas as minhas contas também nesse período. Eu não estou agindo de má fé, simplesmente como que eu vou fazer para pagar isso? Não, né? sim. Quando eu falo da boa-fé e fazer meios de provas de que tentou pagar, mandando e-mail para o banco, vendo se tem uma outra alternativa para ser feito o pagamento, indo até o banco, tentando pagar no caixa eletrônico, se não for possível, leva alguém junto, uma pessoa que não seja parente, mas que possa, de repente, servir de testemunha, enfim. E principalmente tentar fazer contato com o credor, no caso, aquele que vai receber efetivamente o dinheiro, que não é o banco, para tentar prorrogar aquele pagamento, né? De repente tentar alguns dias a mais, esperando o fim da greve, mas é importante ressaltar que os juros e a multa, né, da pessoa, principalmente que faz todos esses procedimentos para tentar pagar mesmo estando em greve, ele não vai poder ser cobrado. Porque eu não tenho culpa de que o banco entrou em greve, entendeu? Essa é a principal dúvida das pessoas, né? Porque eu não consigo pagar porque o banco está em greve e aí eu vou ser cobrada pelos juros. Sim. O que é um procedimento normal. A não ser que o banco não esteja em greve, que eu realmente atrase o pagamento. Mas como está em greve, os juros vêm inevitavelmente. É tão simples assim eu entrar em contato com o banco, entrar em contato com a pessoa que eu estou devendo para tentar prorrogar esse fator? Porque não parece ser tão fácil assim, né? Assim, a gente lida com pessoas que têm uma certa facilidade, possuem acesso à internet ou não. E telefone, enfim. É um procedimento que ele realmente não é tão simples, mas o que a gente recomenda é que seja feito dessa forma. É um meio que se tem, né? Para evitar um dano maior, entendeu? Mas assim, deixando bem claro, cada situação
é uma situação específica que a gente tem que avaliar. Mas, havendo qualquer tipo de dano, esse dano ele vai ter que ser repassado a quem não prestou o serviço, no caso o banco. Tá. Vamos supor que o banco me fale assim, olha, você, cliente, pode acessar a sua conta pela internet e fazer o pagamento por lá. E eu não tenho acesso à internet. E aí ele vai me dizer, então a gente não tem o que fazer. A justiça, a gente já verificou em algumas decisões judiciais que esse transtorno não é obrigação do consumidor ir até a internet. Apesar de que a gente sabe que nós orientamos os consumidores a tentarem via internet, mas a gente já detectou decisões judiciais que condenam o banco a pagar uma indenização, mesmo havendo a possibilidade de pagar via internet. Mas como eu não tenho obrigação de pagar pela internet, né, mesmo havendo aquela opção, o banco é condenado nessa situação. Tá, em relação às lotéricas e ao correio, a gente tem essa possibilidade de pagar a conta em lotérica, enfim. Isso pode acontecer também, né? A gente procurar em um outro lugar para fazer esse pagamento. Existe uma infinidade de outros meios para pagar. Supermercados, tem algumas lojas lotéricas, né? Mas o importante é que o consumidor, quando eu falo na boa-fé, tente de todas as formas, por mais transtornos que isso cause, mas pagar aquela conta. E tem também em relação aos limites, né? O banco entra em greve, aí tem banco que coloca um limite de saque. Enfim, a gente tem que ficar ligado em tudo isso também, né? Cada banco tem o seu limite. É complicado, né? São fatores que causam um dano ao consumidor. E nesses casos ele pode sim recorrer ao Poder Judiciário para cobrar uma indenização. Pedir de qualquer jeito para eles estenderem esse meu pagamento. Não estenderam, cobraram juro. E depois que o banco saiu da greve, fui lá, paguei, né? Eu pago juro, não pago, para quem que eu recorro? Então, de imediato, existe o PROCON, né? Que ele tem um papel muito importante nesse processo todo. Mas não sendo solucionado via PROCON, ele pode procurar ou a Defensoria Pública do Estado, né, que tem uns critérios para pessoas carentes, ou procurar um advogado de confiança e entrar com uma ação judicial. Tá certo. Tá Rafael, obrigada pelos também. esclarecimentos. Obrigado. Enfim, as greves agora, pelo jeito, acabaram, né? Mas a gente está sempre sujeito a isso, né? Isso, é verdade. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Obrigada. E agora a gente vai para o quadro Mundo Pet. Vamos lá. No Mundo Pet de hoje, vamos falar de comportamentos inadequados de cães e gatos. A gente convidou o Ricardo de Pauli, veterinário. Muito bem-vindo a Olhares, tudo bem? Tudo bem, prazer. Que é de uma medicina que é recente no Brasil, medicina veterinária comportamental. Vamos começar explicando como é que funciona essa medicina. Bom, a medicina veterinária comportamental, também chamada de etologia clínica, ou em alguns locais também de zoopsiquiatria, ela é uma área da veterinária que busca trabalhar o comportamento de cães e gatos, de outros animais também, mas de uma forma mais geral, né, levando em consideração também problemas de saúde, muitas vezes, ou aspectos envolvidos à questão do corpo do animal como um todo, não só ao comportamento que ele está apresentando. É uma técnica mais de observação num primeiro momento? A observação é uma das variáveis que a gente vai analisar quando a gente for pesquisar aquela origem daquele comportamento. Tá. Ricardo, a gente selecionou alguns vídeos, nossa produção selecionou alguns vídeos de comportamentos inadequados. A gente sabe que são inúmeros, mas só para ilustrar aqui a nossa entrevista, vamos assistir então. Por isso, esse cachorrão, 1000 graus. Toma 1000 graus aí, ó. Vamos beijar o cachorro. Reage frente a uma pessoa que chegou perto dele, ele apresentou alguns sinais de estresse, mesmo assim a pessoa se aproximou e ele insistiu. Esse é o caso clássico de pegar a sandália. Exatamente. Aí... a gente vê que ele pega, Ricardo, como se fosse um brinquedo, né? Isso. O animal está brincando com algum objeto que ele tem à disposição dele. Se ele não tem um brinquedo ou algum objeto que seja realmente para ele fazer esse tipo de comportamento, que é a mastigação, que é natural de um filhote, até de um animal mais adulto, ele vai achar alguma coisa na casa. E esse que está destruindo um armário? Pois é. Muitas vezes essas destruições de objetos, elas estão relacionadas a problemas psicossomáticos, como a ansiedade também.
né? Então o animal ele fica o tempo todo em casa sozinho, né? Às vezes 8, 10, 12 horas sozinho em casa. E ele fica num estado de ansiedade tão grande que ele acaba tentando arrumar alguma coisa para fazer. Essa é a questão. A gente observa, né, Ricardo, que o cachorrinho ele tá afastado, né, do rapaz ali. O rosto tá afastado, mas mesmo assim ele força. Olha a carinha assim, já dá para notar olhando várias vezes. Já tá fugindo o olhar, ele tá desviando o olhar, ele tá tentando fugir de perto da pessoa e mesmo assim ela tenta abraçar ele. Pode ser um caso de um animal que não foi socializado com pessoas, que não conhece aquele indivíduo, enfim, que tentou uma aproximação. O animal rosnou no primeiro momento. E nesse caso específico, pegou um sapato, pegou uma sandália, o que eu devo fazer? O correto seria, já desde filhote, você direcionar o comportamento do animal, que é natural a mastigação, para um objeto que ele possa mastigar, um brinquedo dele. Então, uma bolinha, aqueles nozinhos, aquelas cordas de nó. Um ossinho. Um ossinho. Tá. E, juntamente com isso, fazer alguns exercícios de controle de impulsividade, exercícios, por exemplo, de solta, pega, busca, né? Aí entra o adestramento. Seria uma das técnicas que a gente usa também na veterinária. Tá. Então, você adestrar o cachorro para soltar um objeto e não retirar forçadamente da mão dele. Que eu costumo comparar com uma pessoa, tipo uma mãe que tira um doce de uma criança. Se você retira aquele doce, no caso da criança, forçadamente, você causa uma frustração. E, consequentemente, a criança vai ter um sentimento de perda. Tá, então a gente está conversando que em muitos casos, para mudar o comportamento do meu cachorro, do meu gato, eu também tenho que mudar o meu comportamento, certo? Exatamente. Na maioria das vezes, sim. Você observa muito isso? Com certeza. Muitas vezes também a gente precisa trabalhar o ambiente. No caso de felinos, é mais comum. A gente até tá vendo... A gente tem alguns de gatos também. Vamos ver, gente? Esse caso, ele tá arranhando, ele tá afiando as unhas. Isso. A arranhadura é um comportamento natural da espécie. A gente precisa estimular isso. Inclusive, a gente precisa deixar móveis específicos para o gato fazer esse tipo de arranhamento. Já tem aquelas torres específicas para isso, né? Tem torres, isso. Tem gatos que preferem arranhar em superfícies verticais, outras em superfícies horizontais. Gatos que preferem madeira, outros que preferem superfícies como um sofá, outros com cordas. Esse adora um sofá, olha só. Ele tá se divertindo ali, procurando um cantinho. O sofá virou toca, Ricardo. Olha ali. E depois para achar esse gato. Olha. Aí, na verdade, o gato é um animal extremamente curioso. Né? Então, ele tá se enfiando ali num buraco no sofá, deve estar querendo saber o que tem ali, ou enfim, alguma coisa do tipo. Mas ele está se divertindo ali. E para tirar, tem uma forma para tirar ele de trás do sofá? Primeiramente, a gente precisa saber qual é a motivação que o gato está tendo para fazer aquilo. Se é só uma curiosidade que ele está tendo, a gente não tem problema nenhum. Agora, o problema se torna quando isso vai para os extremos. Ou seja, o gato ele passa a maior parte do tempo dentro do sofá, que não é um comportamento natural de um felino. O felino, quando ele se sente com medo ou acuado, ele vai para superfícies mais altas. Ele sobe em árvores, ele sobe no muro, em prateleiras. Agora, quando ele fica intocado embaixo de sofás ou dentro de objetos, isso nos mostra que o ambiente não está tão adequado para ele. E nesse caso da cortina, escalando cortina? A motivação para ele está sendo uma brincadeira. Não é uma brincadeira legal pro proprietário. Ele acaba perdendo uma cortina. Mas para ele não está fazendo mal nenhum. Então, primeiramente, a gente teria que direcionar esse comportamento. O ideal é que a gente não recompense e nem puna o animal por aquilo que ele está fazendo. Né? E sim direcionar. Como? Usando varinhas, brinquedos que estimulem o animal a trabalhar com caça. A gente tem, apesar de ser um pouco mais difícil, técnicas que possibilitam trabalhar com adestramento básico em gatos também. Pode ser um sinal de tédio, assim, tô entediado, não tenho com o que brincar, vou acabar fazendo outras coisas. Entendi. Ele está escalando, né? É natural do gato querer subir em paredes. Nesses casos aí eu recomendaria já o proprietário, por exemplo, colocar algumas prateleiras na casa, trabalhar com também. O fato de ter 2 gatos em casa, tem gente que opta por ter 2 gatos para eles brincarem entre eles, facilita um pouco assim? Depende de como eles são apresentados, depende de como são esses dois indivíduos. Se eu pegar 2 machos inteiros, né, ou seja, que não são castrados, e juntá-los,
muitas vezes isso pode ser um início de uma guerra, né? Eu tô colocando dois animais que são extremamente territorialistas dentro de um ambiente, e a gente vai colocar dois animais num ambiente que eles vão disputar pelo ambiente. Aí vai ter um problema de comportamento inadequado também, que é bastante comum, são os cachorros que acabam perseguindo o carteiro, o pobre do carteiro, que acaba sempre sendo a vítima, né? Ou, né, persegue carro, sai correndo atrás de carro. Como é que a gente avalia isso? A gente precisa entender qual que é a motivação dele. Muitas pessoas olham e falam, por que ele está correndo atrás de um carro, de um carteiro, de um lixeiro? Mas, na verdade, se a gente parar para notar, o carteiro ele vai todo dia naquela casa, coloca a carta e vai embora. O cachorro, num primeiro momento, estranhou, mas ficou quieto. No segundo dia, ele vai olhar e vai ir atrás do carteiro e vai dar uma latida, né? Ele já é recompensado por aquilo. O carteiro vai embora. No terceiro momento, isso vai aumentando, escalando, e ele começa a entender, na cabeça dele, que quando ele late e corre atrás do carteiro, o carteiro foge. Então ele está sendo recompensado por aquele comportamento dele. E isso acaba cada vez mais escalando, né? Então a gente chama isso de sensibilização comportamental. Que interessante. E você está lá para observar o comportamento do animal, o comportamento do dono do animal e o ambiente que ele vive, para tentar minimizar esses problemas, esses comportamentos. Exatamente. Assim como problemas de saúde que muitas vezes podem estar causando aquilo, como ansiedade, distúrbios cognitivos, às vezes uma dor que está gerando um comportamento que a gente muitas vezes não imagina que seja um problema de saúde, mas a origem é, às vezes, uma coisa que está escondida por dentro do organismo do animal. Muito legal. Muito obrigada, adorei nossa conversa. Até uma próxima, Ricardo. Então agora, aqui, né? Agora a gente vai chamar no quadro Lado Avesso com Selma Light, uma reportagem. Ela conversou com Augustin Fernandes, maquiador, da aulas de automaquiagem para quem tem câncer, quem faz quimioterapia. O cantor australiano Tom Nirbit tornou-se conhecido no mundo com seu personagem andrógeno. Esses seres que misturam masculino e feminino, com o nome de Conchita Wurst, gerou polêmica ao participar do concurso musical Eurovision em 2014 em Copenhague, Dinamarca, chegando a ter a petição do Ministério da Comunicação para que saísse do ar. Porém, depois de muita luta e aliado ao talento do artista, Conchita, com a música que se tornou praticamente um hino de superação, Rise Like a Phoenix, Levanta Fênix, dizia a música. Conchita Wurst venceu o concurso, ganhando fama e muitos seguidores por todo o mundo. E hoje eu convido vocês para conhecerem um personagem inspirado em Conchita Wurst. Este uruguaio radicado em Floripa de 21 anos, Augustin Fernandes, começou a fazer um trabalho lindo que se espalhou pela internet e virou uma causa social incrível. Como é que começou essa história de se montar e se transformar na Conchita? Então, tudo começou na real com a Flávia Flores do livro Quimioterapia e Beleza, onde a gente ficava fazendo os testes de automaquiagem, dando dicas para as pacientes oncológicas. Logo ela viajou para São Paulo, ela foi morar para lá, e eu continuei dando as aulas de automaquiagem para as mulheres com câncer. Aí a gente também arrumava as perucas, e no final do curso a gente fazia uma foto. Aí naquela foto eu aparecia de barba, maquiado e com cabelão, né? Porque eu não, como a barba é uma coisa que usa-se no dia a dia, eu não precisava, eu achava que não precisava tirar aquele dia para um curso de 1 hora, 2 horas. Aí quando a Conchita ganhou o Eurovision, as pessoas achavam que era eu. Aí eu fui investigar na internet quem que ela era. Gostei da ideia de se caracterizar totalmente, de usar aqueles vestidos longos, e já aproveitei para integrar isso no curso de autoembelezamento para as meninas. Aí eu já não pedia só para elas trazerem as perucas, mas também um vestido para fazer todo aquele jogo da autoestima. Ou seja, virou um grande trabalho social, além, e também você ganhou uma popularidade gigantesca na internet. Você está com quantos mil seguidores no seu Instagram? Hoje eu tô com quase 14 mil seguidores no Instagram.
Detalhe, a própria Conchita já curtiu e ainda curte tuas fotos. Ela curte, inclusive ontem à noite ela estava curtindo as minhas fotos. A gente vai acompanhar então esse trabalho incrível do Agustin, mostrando como é que é a transformação e falando um pouquinho como a Conchita Wurst, daqui de Floripa. Só 20 minutinhos é o tempo exato para que Agustin se transforme nesta figura toda trabalhada, toda colorida, que chamou a atenção do mundo, inclusive da própria Conchita Wurst, que ainda curte, e ficaram amigos, né? Eu já troquei umas mensagens pelo Instagram com ela. Às vezes ela pega as minhas fotos e posta também elogiando o jeito em que eu me inspirei nela e todo o trabalho social que isso envolve, né? E agora vamos um comentário que eu acho que deve ser feito. Muitas pessoas aplaudem, um grande número aplaude. Algumas pessoas já fizeram comentários que você não gostou, comentários tipo preconceituosos, estranhando a figura por conta da barba, da androginia. Como é que acontece? Olha, embora o preconceito exista, né? Eu não senti tanto. Eu posso dizer que eu não senti assim. Posso falar que a rejeição é de 3%, assim, das pessoas que eu me vinculo, que é 3%, 4% no máximo, assim. Se você não tivesse a barba, você acha que teria tanto comentário? Não, porque aí seria drag queen normal. Mulherada, quando senta na tua cadeira, elas pedem, chega a Conchita montada e me arruma? As minhas clientes, algumas elas pedem. Geralmente quando eu faço noiva, eu acabo sendo convidado para ir no casamento da noiva e elas me pedem, tu não quer ir no meu casamento de vestido longo? Eu ia adorar a tua presença, não sei o quê. E aí eu acabo aceitando. Você pode ficar bonita, sim. Você pode ter um estilo próprio, sim, como o Agustin entende, usar barba e botar seu lado feminino pra fora, que tudo é válido, amor. O preconceito é que não pode. A única coisa que não pode entrar nessa história toda é o preconceito. Seja feliz da forma que você é. Quem quiser te acompanhar no Instagram, como é que faz? É Agustin Beauty de Beleza. Agustin Beauty. Ou Agustin Fernandes. E no Facebook? Agustin Fernandes, ele lotou, mas ainda dá pra seguir. Ainda dá pra seguir, ainda dá pra mandar mensagem e também pra contratar pra evento. Também, tudo no Facebook. Tudo no Facebook. Meninas, esse foi Agustin Fernandes, esse maquiador incrível, que é o nosso personagem de hoje aqui do Lado Avesso. Beijo! Gostou do Agustin, Fernanda? Legal. A única coisa, Agustin, que a gente tem pra te falar é que a gente achou a barba com o cabelo uma coisa louca, né? Tudo misturado. Mas é justamente isso que dá o charme dele. É esse que é o tchan do negócio. Eu sempre vejo ele no Instagram, nas redes sociais, ele todo montado com aquela barba. Muito bom. Ai, adorei. A Malai sempre traz pessoas diferentes pra gente. Diferentes. Né? Gente, o Moda em Foco de hoje está recebendo a Fernanda, que ela faz micropigmentação das mamas para mulheres que passaram pelo câncer de mama. Bem-vinda, Fernanda, tudo bem? Obrigada, tudo bem, tudo certo. Fernanda, a gente estava, pouco tempo que eu conversei contigo antes, já deu para sentir que a parte principal que você estava falando, depois de passar por todo esse problema, se recuperar, a parte que elas se sentem mais felizes é quando a micropigmentação fica pronta. Sim, devolve a autoestima. Ali elas já passaram por todo um tratamento, onde cai o cabelo, retira a mama. É muito difícil todo esse processo.
Então, quando coloca o silicone e faz a micropigmentação, com certeza, elas se sentem totalmente curadas. A micropigmentação é como se fosse a finalização, né, do processo de reconstrução. Exatamente. Ali elas veem, eu estou o que eu era antes, eu estou curada, que não tem mais. Eu voltei a ser o que eu era, depois de todo aquele processo. Será o que vai acontecer? Elas têm, né? É uma doença que leva à morte, então, né? É bem complicado. A gente tem imagens da micropigmentação, acho que a gente pode colocar. Esse aí é o antes, depois... Isso foi, ela já estava com silicone, né? Aí depois a gente fez a micropigmentação. Esse foi também o primeiro dia, onde fica mais escuro, mas depois ele clareia bastante, né? Tá, ele vai clareando. Ele vai clareando, exatamente. É que essa foto a gente fez no dia que fez a micropigmentação. Depois ela já clareia bastante. E como é que funciona o progresso, Fê? Quanto tempo que demora? É uma sessão? São 2 sessões? Dói, não dói? Sim, assim, na primeira sessão já a gente consegue uma cobertura praticamente total. A não ser que a pele rejeite alguma coisa, a gente faz cobertura de cicatriz também. Então, dependendo de como é que fica aquela cobertura, a gente tem que fazer algum retoque. Dentro de 40 dias, a gente avalia, né, e vê se precisa de algum retoque. Normalmente, não. E se dói, eu acho que um pouquinho dói, né? Porque é como se fosse uma tatuagem. Mas eu acho que o prazer de se ver com a mama, com a auréola maior, né? É muito maior, é muito gratificante, aquilo não tem assim. Eu acho que a dor é o que menos importa nesse momento para elas. Você falou que é similar a uma tatuagem, né? O pigmento também é parecido com a da tatuagem? Vamos comparar, parecido, assim? É parecido sim. É praticamente o mesmo pigmento da tatuagem, né? E a sensibilidade fica igual? Muitas pessoas têm dúvida, assim, na região. Não, porque ali não tem... A sensibilidade não fica a mesma, né? Porque ali tá o silicone, não tem os nervos, né? Então fica sem a sensibilidade praticamente zero, né? Tá. É mais um processo estético, assim. É mais um processo estético, exatamente. Que não tem valor se a gente for falar da questão da autoestima, né? De trazer de volta. Não, com não certeza. Dá pra dizer qual é o valor. É assim, agora estou curada. Uhum. Que a gente vê é isso, assim. O trabalho que os médicos fazem, principalmente do HU, né? Que esse trabalho que eu tenho feito é um trabalho voluntário, né? É isso que eu ia te perguntar. Porque muitas pessoas não têm condição de pagar. Imagina, o tratamento de câncer, né? Já passou por tanta coisa. Exatamente. A Não, são prótese, né? De silicone. São mulheres carentes. Nem sempre a gente coloca o silicone, né? Nem sempre é colocado o silicone. A gente faz mesmo sem o silicone. Mas mesmo assim, elas sentem como se elas tivessem a mama, como... É incrível, não tem assim como explicar. Elas sentem que devolveu, elas são o que elas eram antes. E é um trabalho voluntário que você faz aonde, atende aonde? Assim, eu tenho aonde eu trabalho, né, que é um trabalho particular, mas eu tenho esse trabalho voluntário que é no HU, né? Que daí são para pessoas carentes, mulheres de todo o estado que vêm para fazer, que o HU atende pessoas de todo o estado, né? Então, para fazer essa reconstrução de mama, a gente faz no HU também. E é a primeira vez que você está fazendo esse tipo de trabalho voluntário? Primeira vez. Trabalho voluntário, sim. E o que tá achando, Fernanda? Nossa, é muito gratificante ver pessoas carentes, elas nunca teriam condições. Fazer o tratamento já é complicado, né? Depois colocar a prótese, nossa, aquilo para elas elas jamais teriam condições de pagar aquilo. E rever a sua mama como era antes, então, nossa... Para elas para mim é muito alguma experiência, meu assim, Deus, que te a sensibilizou demais? Demais, assim, várias. Mulheres que precisam parar de trabalhar por causa do tratamento, porque não pode pegar peso, porque não consegue levantar os braços totalmente. Então, assim, é muito difícil. E com o tempo, aquilo tudo vai melhorando, vai fazendo fisioterapia. É todo um processo muito, muito longo, né? Até elas... Mas eu acho que essa parte... Porque a mulher é muito visual, né? Então, ela vendo aquela mama, com certeza, com já o silicone ou sem, mas com a auréola, a reconstrução de auréola, elas já... A gente viu as imagens e realmente a diferença é muito grande. grande. Né? Quando que eu digo, aí que eu digo, é um valor que não dá para calcular, né? De ter essa Eu até autoestima. procurei um trabalho voluntário, porque eu vi o quanto eu fazia, o quanto de bem essas mulheres, quanto mudava na vida delas, quanto que elas tinham de gratidão. Fernanda, nossa,
que legal esse teu trabalho, eu sou outra pessoa, eu disse, é aí que eu vou me encaixar no trabalho voluntário, que eu vou conseguir mudar muita gente, assim. E ali a gente colocou uma imagem, não sei se dá, acho que dá pra colocar de novo. Você falou que fica bem... você tinha acabado de fazer a micropigmentação. Nesse momento da foto, eu acabei de fazer a micropigmentação, ela fica bem escura, como se fosse um machucado, depois ela clareia bastante. Pra quem já fez tatuagem, ou pra quem já fez a sobrancelha, é assim, né? No começo fica bem escuro, a gente se acostuma. Mas depois sai a casca, como é que é o porque procedimento? assim, ó, aquele processo, a gente tá fazendo a micropigmentação em cima de cicatriz. Então é um pouco diferente de uma pele normal, né? Então, assim, ela vai clarear bem mais do que se fosse uma pele normal. Ela claro, vai quando faz a sobrancelha, quando faz, né, a micropigmentação de sobrancelha, ela fica bem escura e com o tempo ela vai clareando. E você faz a partir de um desenho? Ou começa com um desenho ali? Você desenha? Então, assim, eu converso... Tem que porque, ter na mãos verdade... firmes, né? Mãos firmes. E assim, a gente não tem... eu não conhecia a mama daquela mulher, então eu não sei como é que era. Então a gente vai conversando, olha, mais marrom, aqui tu clareia, vamos fazer assim, um pouco maior, um pouco menor. Então conversando, a gente consegue chegar a um consenso. Mas eu realmente imagino que deva ser o fechamento de um ciclo muito difícil que termina ali no seu trabalho. Exatamente, eu sinto isso também. Que terminou, agora acabou, pronto. Que sirva de exemplo para outras pessoas também serem voluntárias. Adorei. Lindo exemplo. Parabéns, Fernanda. Muito legal. Parabéns, Fê. Obrigada, adoramos. muito obrigada. Mês de outubro rosa. E durante a semana e durante esse mês todo a gente ainda vai falar muito sobre o câncer de mama, prevenção, enfim. Vamos trazer este assunto aqui no Olhares. Obrigada pela companhia. Amanhã tem mais. Beijo. Tchau. Amanhã a gente volta. Segue a gente no Instagram, @Programa Olhares. Facebook, Programa Olhares também.